dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que está chegando na sua TV Passo Fundo e melhor ainda, no programa Saúde. Antes de eu mostrar quem está comigo, vamos agradecer os nossos patrocínios. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, Ortodentes, Clínicas Odontológicas, Vital Profissional Center, Dr. André Kuhn, Cirurgia do Joelho, My Laser, Depilação a Laser, Adriana Medeiros e Mano Escobar. É um sucesso quando o Dr. Mauro Lopes vem aqui, é ele o meu convidado, nosso cirurgião dentista, ortodentes, professor, também ministra cursos, né? Consultorias. E hoje a gente vai falar sobre implantes, que é trazer a dignidade de volta para todas as pessoas, não é, doutor? Exato, exato. A gente vai conversar um pouquinho sobre os implantes dentários e todos os benefícios que esse tratamento pode estar trazendo para as pessoas. Os implantes, a primeira pergunta que as pessoas fazem é se é muito difícil de colocar, quanto tempo leva, quais são os tipos. Hoje em dia, a especialidade da implantodontia, ela veio suprir uma necessidade de várias pessoas que passaram por gerações onde os tratamentos executados odontológicos não visavam preservar os dentes. Então a gente tem uma cultura um pouco mais antiga que se os dentes doessem, os dentes eram extraídos, eram removidos. E a gente ouve muita história, até na época da minha avó, a avó contava que quando ela se casou, a mãe dela indicou ela para ir no dentista tirar todos os dentes para poder entregar a minha avó sem dente para o meu avô, para que meu avô não se incomodasse se ela tivesse dor de dente um dia na vida. Então era cultural, né? Então hoje em dia a gente está reparando, né, esses erros que aconteceram no passado. É verdade, eu tenho bastante amigos e pessoas que eu conheço que eles contam que moravam mais no interior e eles têm entre 40, 50, 60 anos, eles não têm vários dentes porque foram extraídos, então dava uma cárie. Então, mas como eu disse, é uma coisa cultural e a gente trabalha na odontologia, primeiro no sentido preventivo, né? Para que o paciente chegue à necessidade de colocar um implante, ele passou por todas essas fases, ou seja, não foi feita uma prevenção, e a prevenção começa através do quê? De hábitos de escovação correta, da visita de rotina no dentista. E então, não esporádico. Não esporádico, né? Não procurar o profissional só quando dói o dente, só quando tem alguma coisa incomodando, ou se a gengiva está sangrando. Porque muitas perdas dentárias que acontecem, digamos, de maneira silenciosa. Ou seja, a gente tem a cárie, que a cárie, geralmente ela se manifesta depois de um tempo através de dor. Então o paciente vai sentir a dor, o paciente vai ter a necessidade de fazer um tratamento de canal lá na frente. Mas a gente tem a doença periodontal. E a doença periodontal, diferente da cárie, o paciente ele vai tendo uma reabsorção óssea, que é o osso que sustenta esse dente no lugar. E essa perda de estrutura óssea, consequentemente o paciente acaba perdendo o dente, ou seja, perdendo a estrutura que suportava esse dente no lugar. Isso é silencioso, o paciente não sente dor. No início o paciente pode ter até um certo sangramento gengival, mas aí se vai empurrando para a barriga, o tempo vai passando, vai perdendo esse osso e o paciente perde o dente. Aí quando perde o dente, aí a pessoa vai procurar o profissional e aí a gente já chegou no extremo. Aí entra a função de estar restabelecendo, né, como tu disse, essa dignidade através dos implantes dentários. E doutor, mito ou verdade? Eu sempre pergunto. A pessoa perde o dente, fica muito tempo sem colocar o implante. É mais difícil colocar daí o implante? Mais difícil. Principalmente nos dentes superiores. A maxila, que é o osso superior, e a mandíbula, que é o osso inferior, eles têm características muito diferentes do tipo de osso. A gente classifica o osso da mandíbula e maxila em osso tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. E isso está relacionado com a dureza desse osso. Então, a gente tem um osso mais duro e tem um osso mais esponjoso, mais mole. Na maxila, geralmente na parte de cima, a gente já tem o osso com característica um pouco mais mole. E com o passar do tempo, com a perda desses dentes, a gente tem na região superior duas estruturas que se chamam seio-maxilares.
Seio maxilar é a estrutura que o paciente, quando tem, por exemplo, sinusite, é onde tem inflamação. Qual que é a função do seio? A função do seio é a seguinte: o paciente puxa o ar, né? Ele vai o quê? Filtrar esse oxigênio que está passando pelo nariz e vai estar liberando esse oxigênio para o nosso corpo. Nessa região do seio, quando você perde dente, esse seio que tem um volume pequeno, acaba o quê? Aumentando o volume desse seio. E esse seio é um buraco. Acaba que achou um espaço para se espalhar ali. Ele acaba ocupando o espaço que seria o espaço do osso do dente. E aí, muitos casos, a gente não consegue colocar, num primeiro momento, um implante nessa região, porque se perdeu o osso nessa região. E quanto mais tempo o paciente demora para poder colocar o implante, mais perda óssea ele vai tendo. Aí você tem que fazer outros tipos de cirurgias antes de fazer o implante. Por exemplo, você tem que fazer um enxerto ósseo, tem que fazer um levantamento de seio, que é onde o seio desceu. Você consegue levantar essa membrana, consegue colocar um osso ali artificial, que depois acaba favorecendo a colocação do implante no futuro. Mas esse enxerto faz com o quê? Com o próprio meu organismo ou, sim, ou outra técnica, doutor? Hoje em dia a gente tem optado pelas técnicas usando material sintético. Tá? Geralmente a gente não faz muito enxerto autógeno, né, que seja da própria pessoa. Que eu não sabia como chamar, né, isso. Como a gente tem material sintético, tem material que são várias técnicas, né? Tem osso que é extraído de maneira bovina, material reproduzido em laboratório que é biocompatível, ou seja, o organismo aceita e acaba tendo essa indução de formação óssea depois. A gente volta com mais informação, porque com certeza o que a gente escutou aqui a gente não tinha ouvido de nenhum dentista ainda, doutor. Até daqui a pouquinho. escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice, mas muitas destas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Segundo bloco do seu programa Saúde, com o nosso cirurgião dentista, Dr. Mauro Lopes. Estamos falando sobre implantes. E é claro, doutor, que eu vou ter que colocar o dedo onde vai o implante para saber exatamente valores. Porque às vezes a gente liga para uma clínica, a pessoa diz, o implante é tanto, se fizer assim é tanto. Como saber dos valores e se ainda é salgado, como todo mundo acha? Então, a maior dificuldade em passar valor para o paciente, hoje em dia as pessoas criaram o hábito de pedir valor pelo Facebook, pelo Instagram,
pelo WhatsApp, a gente tem uma dificuldade muito grande porque, primeiro, cada caso tem que ser avaliado de maneira individual. Como eu te passei, tem paciente que não tem condição de fazer um implante de uma maneira direta. Tem paciente que não tem o osso ali suficiente para você fazer um implante. Então, se a gente passa valor por telefone, WhatsApp, consequentemente a gente não está fazendo um diagnóstico. A gente precisa passar um diagnóstico para o paciente. O paciente precisa ter um plano de tratamento, porque é específico. Tem paciente que precisa de osso, tem paciente que precisa de levantamento de seio, tem paciente que precisa fazer outro tipo de procedimento que acaba o quê? Mudando esses valores. Então, sempre eu digo para o paciente, agende a sua avaliação, venha conversar conosco. Na avaliação, o que a gente vai fazer? Primeiro, vamos avaliar o paciente clinicamente. A gente vai ver qual que é a situação dele fazendo o exame clínico do paciente. Lá na clínica, a gente faz exame intraoral do paciente, a gente tem a câmera intraoral que você consegue fazer esse exame com mais detalhes, diferente de você fazer exame com um espelhinho. A gente vê aquela região, coloca ali na TV, mostra para o paciente também visualizar o que a gente também está vendo. A gente faz a radiografia digital ali, que a gente pode também, naquele momento, já passar um parecer para o paciente, para que ele tenha noção de realmente de tudo que precisa ser feito para poder fazer os implantes. E muitas vezes é usado um lado comercial dos implantes, que é uma coisa que, por exemplo, não me agrada. Às vezes tu vê propaganda falando, olha, tenha os teus dentes prontos em até 2 dias, 72 horas. A gente vê muito isso. E isso, na verdade, não é uma regra. Há pacientes que terão condições de você restabelecer esse dente que ela perdeu em poucos dias, mas há pacientes que não têm essas condições. Então, o que é importante? A pessoa ver de que maneira que ela se enquadra. Se pode ser feito ou não pode ser feito no caso dela. Isso a gente só consegue ver fazendo o exame de rotina, né, com o paciente na clínica. Doutor, e vai fazer o implante, quanto tempo para colocar o dente propriamente dito? Então, aí que eu falo, eu acho que complementa são as particularidades. Como é que em 2 dias vai colocar? Não, fiquei pensando. São as particularidades. O que acontece? Quando a gente vai fazer o implante, a gente tem 2 tipos de implante, tá? A gente caracteriza na cirurgia o implante que a gente chama de carga imediata e o implante de carga mediata. O implante de carga imediata é um implante que eu coloco o implante, ele entra com a força necessária, que isso, quando a gente está colocando o implante, a gente tem uma catraca que a gente chama de torquímetro. A gente vai medindo com que força que esse implante está entrando no osso. Tá? Se esse implante entra com uma força mais ou menos de acima de 40 newtons, isso daí possibilita que eu consiga colocar já um dente de imediato. Por quê? Porque a minha coroa, ou seja, o meu dente que vai parafusado dentro desse implante, ele vai precisar entrar com um torque de 32, ou seja, o torque dele tem que ser menor do que o torque do implante. Se na hora que eu começar a girar esse dente dentro do meu implante gira junto. Tem todo isso um cálculo eu não consigo mensurar esse tipo de cálculo antes da cirurgia. Pelo telefone e pelo WhatsApp. É só durante o procedimento. Porque a gente tem essas variações de tipo de osso, como eu disse no começo do programa. Tipo 1 a tipo 4. Então, às vezes eu acho que aquela região vai ter um osso mais duro e às vezes tem um osso mais mole. Então, o que é importante? Não criar a expectativa no paciente que ele vai sair ali com o dente 72 horas. Porque senão o paciente se decepciona, porque você prometeu algo para ele e o profissional também não vai estar cumprindo aquilo que ele prometeu para o paciente. E aí a gente tem o implante de carga mediata, que é o quê? O implante que eu vou fazer, eu vou saber que ele não vai travar com uma força tão alta, e aí eu vou ter que esperar o quê? Formar osso em volta desse implante, que a gente chama de ósseo. Fazer o organismo inteligente e se regenerando, no caso? Claro, querendo ou não, mesmo sendo um material biocompatível, ele é um corpo estranho. E o organismo vai ter que aceitar. Os implantes são feitos do material de titânio, que ele é compatível, mas o organismo precisa aceitar. E para aceitar, a gente depende de várias condições. E as condições sistêmicas do paciente, saúde do paciente, é fundamental. O paciente que é fumante, o paciente que já tem essa tendência à perda óssea, são todos fatores que podem estar interferindo no organismo rejeitar aquele implante. A gente ouve muito isso, eu fiz o implante e foi rejeitado. Por quê? Até pode falar do material que o dentista usou e não é isso?
Por isso que toda vez que a gente vai fazer a cirurgia de implante, a gente solicita exames. O paciente precisa estar sem infecção, sem inflamação. Se tiver diabetes, tem que estar controlada. Tem vários fatores que tem que ser avaliados para que isso seja o quê? Aceito pelo organismo. Eu estou colocando um corpo estranho e eu preciso que o organismo aceite aquele implante que está sendo colocado ali. Por isso que é sempre muito importante verificar qual é a área do especialista, quem está procurando, casos. É sempre importante falar com amigos que já fizeram. Essa questão de vocês terem o raio-x lá na Ortodentes, eu já pude utilizar. Eu acho que isso deixa a gente muito mais tranquila, enxergando e transparente a relação dentista e cliente, doutor. É importante, né? É importante você conseguir visualizar o que eu estou falando. Não é o que eu estou falando, é aquilo que você também está vendo, embora sejam leigos, mas a gente tenta ser o mais didático possível para que o paciente consiga entender aquela imagem que está sendo projetada ali. Porque é saúde bucal que a gente está falando e não em comércio. A gente volta para o terceiro bloco, vem mais informações com o Dr. Mauro. escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice, mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Terceiro bloco do seu programa Saúde, que hoje está abordando a questão implantes. Vamos agradecer aos patrocínios que a Ortodentes está com a gente, mas vamos agradecer. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, Ortodentes, Clínicas Odontológicas, Vital Profissional Center, Dr. André Kuhn, Cirurgia do Joelho, My Laser, Depilação a Laser, Adriana Medeiros e Mano Escobar. Dr. Mauro, a gente fala em chapa, mas o certo é dentadura. É prótese total. Prótese total. Antigamente, os bem antigos, a única saída, quando perdiam os dentes, não só por arrancar, extrair, tinham que usar chapa e alguns, inclusive, dentadura, não conseguiam usar nem sequer a dentadura, pois rejeitavam. Hoje o senhor está trazendo implantes. Eu posso, se eu uso dentadura total, se eu uso a dentadura, colocar implantes no lugar? Então, aquilo que a gente falou sobre as características ósseas de cada paciente. Geralmente, assim, ó, na parte inferior, a mandíbula geralmente tem um osso mais rígido, que é um osso que possibilita que eu coloque os implantes e esses implantes entrem com uma força boa, que eu consiga colocar uma prótese
no máximo em 7 dias. Tá? Já sai sorrindo. Já sai sorrindo, ou seja, você faz a cirurgia, que é a colocação dos pinos, naquele momento a gente já faz uma moldagem do paciente, e isso vai para o laboratório, a gente faz algumas provas durante uns dias, e aí no máximo 7 dias o paciente já tem os dentes definitivos. Então tu imagina num benefício que um paciente que sofre com uma prótese total, principalmente a inferior, porque a inferior, como a gente tem a língua ali no conversar, essa prótese ela fica muito solta, incomoda muito. Então tu imagina o benefício do paciente que tem uma prótese solta, uma prótese machucando, a pessoa não consegue mastigar de uma maneira correta, ou seja, ela não consegue triturar aqueles alimentos da maneira que seria a maneira ideal. Aí o paciente tem dor no estômago. São várias consequências que a perda de um dente ocasiona para a pessoa. Até a respiração, até a sinusite, como o senhor falou. Tudo, a fala, tudo isso fica interferido. E aí você pega um paciente desse, imagina em 7 dias o paciente já ter aqueles dentes de volta. O paciente ter aquela possibilidade de comer aquele churrasco que ele gosta. O paciente querer sentir o sabor do alimento, triturar esteticamente. A gente nem pensa nisso, mas até uma fruta, né, doutor? Tudo, tudo. Tem paciente que o desejo do paciente é colocar os implantes, colocar os dentes e morder uma maçã. Tem paciente que não morde maçã faz muitos anos. Na parte superior, como a gente tem essa característica do osso um pouquinho mais esponjoso, um osso tão duro, às vezes a gente tem uma certa dificuldade em conseguir entrar com esses implantes de maneira mais forte para poder suportar essa prótese. Aí talvez tenha que esperar um pouquinho para poder colocar essa prótese de maneira definitiva com os dentes. Mas hoje em dia tem técnicas, tem a técnica do All-on-4, que tu usa 4 implantes só, que você usa a região que tem um osso melhor e que você consegue dar uma carga mais forte para poder conseguir colocar essa prótese de maneira mais rápida. Então são várias possibilidades. E aí sustenta o restante dos dentes, isso? Sim. Geralmente na parte inferior com 4 implantes é o suficiente para colocar todos os dentes suportados em 4. Na parte superior geralmente a gente trabalhava com 6, 8 implantes, mas hoje há técnicas que com 4 implantes você consegue suportar uma prótese ali de maneira fixa. E o molde do dente, doutor? Como é que o senhor faz o estudo do tamanho? Então, a gente tem trabalhado muito com o fluxo digital hoje em dia, ou seja, o paciente faz os implantes, a gente faz um escaneamento da boca do paciente, ou seja, tem um aparelho que escaneia os dentes, isso vai para o laboratório imprime isso num modelo 3D e toda a confecção desses dentes é feita de maneira assim tecnológica. Tem a parte artesanal, tá? Mas tem um estudo que tem o menos distorção possível nessa moldagem que a gente realiza. Então fica como se tivesse sido aqueles dentes que a gente teve depois que perdeu os primeiros dentes, né? A intenção é tentar fazer o mais natural possível. E doutora, eu tô sabendo, o passarinho me contou que tem uma ação muito legal para ser realizada daqui uns dias lá no Passo Fundo Shopping, na Ortodentes. Bem legal. Assim, ó, a gente sabe dessa queixa dos pacientes, a gente sabe que vários pacientes têm a necessidade de estar repondo esses dentes que perderam. A gente sabe da dor do paciente, como eu disse, que não consegue mastigar, não consegue sentir o sabor do alimento. E a gente, sensibilizado com isso, a gente resolveu fazer uma campanha onde a gente vai tentar favorecer o maior número possível de pessoas que necessitam colocar implantes dentários, fazendo o quê? Fazendo uma avaliação minuciosa, um exame, como eu te falei, que é fundamental, e também, o mais importante, criando condições para que essas pessoas consigam realizar o que é o sonho delas, tá? Então a gente vai tentar o quê? Fazer uma avaliação bem feita e tentar criar condições econômicas para que essa pessoa realize o sonho dela. A gente vai facilitar o pagamento, a gente vai tentar entender qual é a queixa daquele paciente e de alguma maneira poder contribuir, tá? Com esse sonho que a pessoa tem, contribuir com essa mudança de qualidade de vida que as pessoas estão procurando. Então a gente já tem a nossa ação, ela vai começar no dia 27. Eu ia dizer se a gente já pode começar a se inserir na ação, ou se a gente só se inscreve no dia. Não, a gente está pedindo para os pacientes, como a gente geralmente tem muita procura nessa data, a gente pede para que o paciente já vá agendando a sua avaliação, para que reserve aquela data, que também a gente tem um número limitado, a gente também não vai conseguir atender todas as pessoas. Então, quem tem interesse já pode estar ligando na clínica, conversando pelo WhatsApp, e a gente vai fazer essa ação num sábado, no dia 27 de maio, tá? A Ortodentes fica lá no Passo Fundo Shopping, no piso térreo, perto do Mercado Zafari ali. A gente vai fazer a ação no sábado, para poder
as pessoas que não podem durante a semana. Trabalho. E lotando a nossa agenda no sábado, a gente vai abrir a agenda também na segunda-feira e na terça-feira. Então serão condições especiais para que a gente consiga realizar esse sonho de várias pessoas que precisam tanto. E até como o programa já vai ao ar agora próximo ao Dia das Mães, é um baita apresentão para o Dia das Mães também. É um super presente, né? Às vezes a gente fica em dúvida, né? Que presente dá para a mãe, o que eu vou comprar para minha mãe. Tu imagina você, digamos assim, a gente começou o assunto, o nosso encontro hoje com esse tema, né? Sim, implantes. Imagina você restabelecer a dignidade, que foi a frase que você usou. Isso é fundamental, né? Tu vê tua mãe sorrir, tu vê tua mãe comer com qualidade e a falta de dentes, ela inibe a pessoa de até crescer no trabalho, de conseguir uma promoção. Então é fundamental. A gente fala de paciente idoso, paciente que perdeu o dente, mas tem muito paciente jovem que falta dente. Então é muito fácil hoje em dia você repor esse elemento que está faltando, você colocar esse dente e mudar a vida da pessoa. E a gente se sente honrado de poder promover essa mudança na vida das pessoas. Então já pode entrar em contato com o Dr. Mauro, então, pelas redes sociais ali, e também lá no Passo Fundo Shopping, no térreo, na própria Ortodentes, né, doutor? Bonita essa ação, porque o senhor sempre traz essa questão de envolver a comunidade, né? Não, é que a nossa profissão tem que ser usada em prol da comunidade, né? Então a gente tem uma profissão e o mais bonito da nossa profissão é poder impactar na vida das pessoas. Este impacto a gente quer sempre trazer com esses especialistas que estão aqui conosco sempre. O doutor Mauro vem daqui uns dias trazer também questão de sedação, não é, doutor? A gente vai conversar sobre a sedação também, que é um grande aliado no nosso tratamento odontológico hoje em dia. Então, assuntos não faltam no seu programa Saúde, que está um sucesso. Sigam as redes, fiquem ligados, que toda semana vem atualidades sobre saúde. Até mais!